Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos alimentar o nosso fermento? Hoje eu vou alimentar o nosso fermento de farinha de grão de bico e farinha de arroz. Eu não vou alimentar ele com tudo que está dentro do pote dessa vez. Eu vou fazer um descarte para poder ele crescer com mais força. Então, esse é o nosso fermento. Dá pra ver que ele desenvolveu bastante, tá vendo? E agora a gente vai separar 100 gramas do nosso fermento e a gente vai mudar as gramas das nossas farinhas e da água, tá bom? Então eu já vou pesar as farinhas aqui e eu coloco o fermento nesse pratinho também. A gente vai misturar e depois a gente vai voltar pro pote. Sem o fermento aqui, tá? Eu vou limpar esse pote e a gente vai colocar o nosso fermento já misturado. Nosso fermento cresceu bastante. Eu vou abrir aqui e vou dar uma observada. Ele tá com um cheiro bem frutado. Antes de dar continuidade à nossa receita, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso pão com a fermentação de farinha de arroz, que eu falei pra vocês que eu ia fazer um teste e fazer esse pão pra vocês. Então, eu fiz o pão, só que ele não deu certo. Eu acredito que não deu certo porque quando eu fui colocar ele pra fermentar, eu peguei uma vasilha, forrei com um pano limpo, polvilhei farinha e despejei a massa. Só que o nosso pão, como ele é sem glúten, ele absorveu toda a farinha que eu coloquei pra ele não grudar no pano. Então a casca ficou bem grossa de farinha e não deu certo, ficou horrível. O miolo ficou bem maçudo, não deu pra comer, eu joguei pra galinha. E eu também percebi que ele tava bem azedo, o nosso fermento ele tava azedo. Então eu acredito que o fermento ainda não tava no ponto, né? Ele não deu uma boa fermentada também no nosso pão quando ele foi pro forno. Ele até cresceu quando eu tava descansando, mas perdeu força dentro do forno. Então, vou continuar fazendo testes e quando der certo eu trago pra vocês, tá? Então, podem ficar despreocupados que eu vou trazer receita do nosso pão. Como eu tô com outro fermento lá também no armário, eu também vou fazer um pão com ele, né? Não vou tentar, talvez, fazer um pão rústico com ele, vou tentar fazer um pão normal mesmo. Porque o pão rústico, eu sei que vai demorar um tempo ainda pra poder desenvolver ele. Então, vamos alimentar o nosso fermento e quando estiver pronto, eu vou fazer um pão pra gente. Para fazer a nossa alimentação do nosso fermento, dessa vez eu vou utilizar 50 gramas de farinha de arroz. Eu vou mudar um pouquinho a receita aqui agora, porque eu vou fazer um descarte, né? ,50 gramas de farinha de arroz. E 25 gramas da nossa farinha de grão de bico. E 75 gramas de água. 75 gramas de água. Então, já vou pegar aqui e pesar a nossa água. ,75 gramas de água. Agora eu vou tarar e vou colocar 100 gramas do nosso fermento. Eu vou tirar a parte de cima aqui dele e vou usar só a parte mais do meio. Tá bem fermentada. Vamos lá, 100 gramas do nosso fermento. ,100 gramas. Agora eu vou mexer isso aqui e vou voltar lá para aquele nosso vidrinho para que ele possa
desenvolver novamente. Vou misturar aqui e volto para mostrar para vocês. Ó, misturei aqui, só que o nosso fermento tá bem duro. Então, como eu falei para vocês, minha farinha de arroz, minha farinha de grão de bico, ela é bem densa. Então eu vou colocar mais um pouco de água para que ele possa ficar bem fluido. Acho que aqui mais ou menos nesse copo tinha 30 ml de água. Então agora eu vou misturar de novo para ele ficar bem fluido. Porque se ele estiver muito grosso, ele não vai se desenvolver bem. Aí vocês me perguntam, por que que você está fazendo descarte se você disse que não ia fazer? Por que que eu vou fazer o descarte dessa vez? Porque assim como foi o fermento de farinha de arroz, eu percebi que eu tive que fazer esse descarte para ele poder perder mais a acidez do fermento. Senão o pão ele vai ficar bem azedo. Então a gente tem que fazer esse descarte para poder a massa começar a crescer bem e para a massa perder a acidez, porque um pão azedo não vai ser bom, né? Então aqui, ó, tá bem fluido já. Ele tá fermentando bastante. Então eu quero que ele perca a acidez, para que a gente possa fazer um pão bem gostoso e que não fique azedo. Por isso que eu tô fazendo esse processo, tá? Então agora eu vou pegar ali o nosso pote pra gente poder despejar o nosso fermento. Prontinho. Já higienizei meu pote. Agora a gente vai colocar nosso fermento novamente dentro dele e vamos esperar 24 horas para fazer a fermentação novamente. A gente faz essa alimentação e o descarte para que o fermento ele fique mais forte, para que ele não perca a força dentro do forno, tá? Por isso que a gente faz essa alimentação e esse descarte. Eu vou marcar aqui agora novamente aonde está o nosso fermento, para a gente ver o quanto que ele evoluiu, né, durante as 24 horas. Prontinho, já marquei aqui, já tá bem marcadinho aonde está o nosso fermento. E agora ele vai voltar lá pro nosso guarda-roupa e vamos esperar ele fermentar e crescer bem bonito. Essa é a nossa terceira alimentação, então agora falta mais 3, né? Pra gente poder alimentar esse bonitão aqui, pra gente já começar a usar ele em nossas receitas. E quando eu terminar de fermentar ele, de fazer as alimentações, eu vou voltar aqui e mostrar pra vocês como conservar e como fazer pra usar em cada receita que a gente for fazer, tá? Então, vamos aguardar o nosso fermento ele crescer por 24 horas e amanhã eu volto pra gente fazer mais uma alimentação.